Cara, como é que vira um narrador, cara? Você nasce um narrador. É? Você não vira. Quer dizer, você vira quando você começa a ter as oportunidades, quando você estuda, né? Quando você se prepara, quando você inicia uma trajetória, como todo mundo inicia, fazendo estágios, né? Como é que foi a minha trajetória, né? Eu comecei em rádio, numa época que o rádio era muito forte, né? Eu já tenho aí 32 anos de profissão e tal. E comecei ali no final dos anos 80. O rádio era muito forte, era tão forte quanto a televisão, né? E aí o meu sonho era trabalhar em rádio. E aí entrei em rádio, começando ali como estagiário, fazendo rádio escuta, plantão esportivo e tal. O que era o rádio escuta é uma coisa que hoje não existe mais. Hoje em dia você pega o celular, você tem os resultados dos campeonatos no mundo todo na sua mão, né? Naquela época não existia isso. Então você tinha que ficar com rádios, anotando os resultados e passando para o plantão esportivo. Cara. Foi assim que eu comecei. E aí, dali, eu fui entrando e tal, e um dia virei plantão esportivo, porque o plantão ficou rouco, e eu comecei a... Ele falou, entra aí, fala aí. Eu falei, tá bom, vou fazer. Aí fiz, e tive uma oportunidade de narrar, e ali eu fui me transformando num narrador esportivo, fazendo. Mas eu digo que sim, que você nasce um narrador esportivo, porque a narração, ela é um dom, né? Ela é um dom. Você pode, assim, ensinar os fundamentos da narração. Um bom narrador deve... demais, né? Pra ser uma coisa assim, né? O narrador ele deve fazer isso, isso e isso. Você vai ensinar os fundamentos da narração. Mas o desenvolvimento daquilo ali vem com o talento, vem com o dom, né? Uma arte de contar uma cena que você está vendo e colocar, encaixar ali as palavras que cabem naquele momento, né? Isso é algo que não tem explicação, é um talento que vem com a pessoa. Né? Entendi. Você lembra provavelmente você lembra, o primeiro jogo que você fez? Futebol? Lembro, rapaz, lembro. Inesquecível. Foi em fevereiro de 1989. Caraca, tinha um ano. Eu já tinha uns 10, né? Eu tinha 4. Você tinha 4, você vê? Muito obrigado. Me sinto mais o vovô aqui do futebol. Mas é isso aí. Fevereiro de 1989, Vasco da Gama e Porto Alegre, um time que nem existe mais, em São Januário, Campeonato Carioca. É Porto Alegre do Rio. É o Porto Alegre do Rio, que era da cidade de Itaperuna, que depois virou Itaperuna. Aí o time virou Itaperuna. O time virou Itaperuna, mas o Porto Alegre era da cidade de Itaperuna. Entendi. E aí eu fui para São Januário. E aí entra aquela coisa do destino, da sorte, né? Eu trabalhava na Rádio Carioca do Rio de Janeiro. Aí eu contei aqui rapidinho que eu virei plantão esportivo porque o plantão ficou rouco. E aí eu entrei no ar pela primeira vez, dia 8 de novembro de 1988, eu entrei, ligava para minha mãe chorando, e ai, meu filho e tal, eu tô te ouvindo aqui na rádio. Falei, mamãe, eu tô falando no rádio, que legal e tal. E aí ali eu comecei, aí virei repórter, fazendo folga dos clubes e tal, aquela coisa toda, e era repórter de campo. E aí eu chego em São Januário nesse dia para fazer Vasco e Porto Alegre, e o narrador, cara, ele teve um piriri, um desarranjo. Famosa caganeira. Exato. Ele não estava de fralda e aí ele teve problemas, entendeu? Entendi. E aí ele falou, cara, eu tenho que ficar no banheiro, eu não posso narrar o jogo. Não dá para narrar o jogo. Você tem vontade de ser narrador, não tem? Eu falei, claro. Ele falou, narra aí. Aí eu falei, tá bom. Mas e aí, como é que vai fazer? Não, eu já falei lá com os caras, o chefe da equipe lá e tal. E o cara autorizou, manda bala. E aí eu comecei. Vasco e Porto Alegre. Mas você não tinha se preparado nem nada. Não, assim, para aquela narração. Não. Eu tinha um sonho, assim. Falei, assim? eu quero ser um narrador e tal. Não, mas não tem. Assim, E aí pintou a narração. Eu tinha me preparado para o jogo como repórter, né? Tá. Então eu sabia as escalações, eu sabia as informações. Fulano joga, fulano não joga. O time está em tal colocação no campeonato e tal. Mas eu tinha me preparado para ficar no campo, atrás do gol. Olha, foi falta aqui e tal, pênalti. E de repente surgiu a chance. E aquilo, né? Aí a bola quicou, vamos lá. E tu virou narrador a partir daí? Aí a partir dali eu virei narrador, cara. Virei narrador desde Começaram a te fevereiro escalar pra narrar. Começaram a escalar. Aí o que acontece? Aí eu fiquei alguns anos fazendo nas rádios que eu trabalhei na Rádio Carioca, Rádio Tamoio, Rádio Tropical FM do Rio de Janeiro, Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Eu fiquei nessas emissoras trabalhando como repórter e narrador. Eu fazia a folga dos clubes, cobria os clubes, as entidades, CBF, aquelas coisas todas. E também narrava. Aí, em 1995,
eu vim aqui para São Paulo, Rádio Gazeta de São Paulo. E ali, a partir dali, eu passei a ser só mesmo um narrador e um apresentador. E aí seguia a trajetória. E na TV, quando é que foi a primeira? A TV eu entrei em 1997. Assim, outra coisa também que aconteceu por acaso, porque eu nunca tinha imaginado trabalhar em televisão e tal. Mas aí o Sport TV estava começando ainda, tinha poucos anos. E aqui em São Paulo, que eu morava em São Paulo, era da Rádio Gazeta, tinha só um narrador, falecido Deva Pascovitch, né? Infelizmente faleceu lá naquele acidente da Chape. E os eventos estavam crescendo muito, então tinha muito jogo, muito evento, e precisavam de mais um narrador. Aí o Mauro Betting, né? Grande Mauro Betting, ele trabalhava comigo e falou: João, pô, você nunca pensou em trabalhar em televisão? Você não quer fazer um teste lá no Sport TV? Eu falei: legal, Mauro, posso fazer. Aí fui lá, fiz e aí comecei em 1997 no Sport TV. Maneiro. Aí fiquei lá por 14 anos, aí fui pra Fox, e agora tô na ESPN e por aí vai, tamo aí. E aí, assim, uma coisa que eu sempre tive dúvida em relação à narração esportiva. Tipo, por exemplo, teve o Flamengo Barcelona de Guayaquil que você fez, né? Flamengo Barcelona de Guayaquil. Aí, assim, obviamente, uma pessoa normal não conhece o time Barcelona de Guayaquil, conhece Sim, o Aldemir Dias no máximo, tá Sim, ligado? sim. E assim, quando vocês narram, tipo, é muito natural quando você sabe o nome dos jogadores, os Sim. números e tal. Tipo, como que funciona essa preparação assim? Por exemplo, especificamente para esse jogo que você falou, eu fiquei uma semana antes dos jogos, assim, da ida e da volta, ouvindo a rádio de Guayaquil, ouvindo os programas de lá. Qual era a visão deles, o que eles estavam esperando do confronto, quem ia jogar, quem não ia jogar. Isso faz parte da preparação do narrador para qualquer evento. Assim. Ele fica ligado no noticiário dos dois times e acompanha tudo de perto, porque tudo isso é levado para a transmissão, né? Você narra o jogo que está acontecendo ali, mas você também coloca um detalhe. O Barcelona, nesse momento, está em 7º lugar no campeonato equatoriano. O Flamengo em tal lugar no campeonato brasileiro. São coisas que você vai enchendo a transmissão, dando aqueles enfeites, né, na hora que a bola não está rolando. Então há toda uma preparação. Então faz parte da preparação, ficar ouvindo ali as rádios do local, saber... Mas tem uma colinha pra tu saber o nome do jogador pelo número? Não, na verdade, assim, a gente tem existem várias formas. Você tem a escalação, que você pode anotar ali no papel, né? Você tem número tal, Igor, número 10, Davi, número 11. E você pode colocar, também um campinho por posicionamentos. Hoje em dia tem programas que você consegue fazer um campo e ali colocar a escalação, né? A tecnologia ajudou muito. Eu normalmente sou mais da antiga, mais tradicional, boto um papelzinho ali com os nomes, né, em ordem e vou mandando ver ali e tal. Essas últimas transmissões vocês estão fazendo separados ou já tá junto já? Uma parte separada e outra parte junto. Mas por exemplo, vocês vão lá pro estúdio ou de casa? Como é que tá? por exemplo, o Flamengo e Barcelona, a gente narrou do Maracanã, estávamos eu, o Calçade e o Zinho, no Maracanã. Mas quando foi Barcelona e Flamengo lá em Guayaquil, aí eu e o Calçade estávamos no estúdio, o Zinho da casa dele e o Carlos Simon da casa dele. Então, meio a meio, assim. Uma parte home office, uma parte...